uma semana especial, uma semana em que comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, uma data simbólica para nós, uma data simbólica também para o contexto secular, considerando a herança que podemos observar da Reforma Protestante ao longo da história da humanidade. E eu quero, nesta hora, convidar o pastor Neemias. Pastor Felipe, pela deferência de apresentar o professor Chicão. Quero convidá-lo aqui, é o professor José Francisco de Moura, mais conhecido como professor Chicão. E eu não vou fazer aqui prolongada apresentação, mas provavelmente, eu não tenho conhecimento, na nossa região, e usando um termo bem antigo, né? Quiçá no estado do Rio, até no Brasil, uma das maiores autoridades em história. E nós vamos ter, então, esse primeiro momento com ele, em que ele faz uma preleção, em torno de 45 minutos, não é isso? Que ele entendeu ser melhor assim. Teremos oportunidade para perguntas. Então, muito bem-vindo aqui, Chicão, uma alegria. Quero te agradecer sua presença, simpatia e, assim, muita presteza em nos atender, um assunto tão importante. Fique à vontade entre nós, seja bem-vindo. Boa noite, eu queria agradecer o convite do pastor Neemias. Pela primeira vez estou falando numa igreja, espero aí não ficar nervoso, não é muito meu ambiente, né? Embora eu já tenha feito com o pastor da presbiteriana, amigo ali, um grande evento uma vez, né, pastor? Foi na Casa dos 500 anos, né? Em que o pastor fez uma espécie de duelo com um historiador sobre cristianismo, um dos grandes eventos que eu assisti aqui na cidade, aquele evento. Estava lotado, a gente não conseguiu entrar, né? Foi um evento muito bom aquele, né? Então é isso aí. Estamos completando aí 500 anos, né, da reforma, que é datada, pelo menos na tradição historiográfica, em 1517, com as publicações das famosas 95 teses de Lutero, né? Mas eu gostaria de tentar fazer um apanhado, eu não sei se eu vou conseguir direito, de por que, né, havia uma insatisfação muito grande com a Igreja Católica nos séculos, final do século XV e início do século XVI, que gerou todo o movimento de reforma e de tentativas de reformas outras que não foram implementadas, porque, na verdade, a reforma de Lutero e de Calvino, elas são vitoriosas, mas você teve uma série de outras de reformas que foram fracassadas, feitas por outras personagens ou por outros grupos, né? E grupos, por exemplo, na época de Lutero havia cerca de 40 grupos que pregavam a reforma do cristianismo, grupos esses muito estranhos entre eles, né? E rivais até do grupo de Lutero, né? E esses grupos foram todos derrotados, fracassados, né? Então havia uma verdadeira ânsia dos cristãos, uma boa parte dos cristãos, pelo menos, de reformar o cristianismo tal como ele se encontrava naquele momento. Então, que cristianismo era esse, né? Eu vou tentar aqui fazer um exercício difícil de retomada do nascimento do cristianismo até esse momento, século XV, XVI, né? Como que o cristianismo nasce e depois ele vai se afastando, de certa forma, da igreja primitiva e vai se transformando naquilo que os reformadores vão querer alterar no século XV, XVI, né? O cristianismo eu considero uma religião, ou pelo menos um ramo religioso difícil
de ser unificado, porque já na origem Jesus não escreve nada, né? Jesus não escreveu textos por si mesmo. Então, os testemunhos que nós temos de Jesus, eles são testemunhos de ou apóstolos, ou principalmente a sua figura central na disseminação do cristianismo, que é Paulo, que ele consegue retirar o cristianismo daquela região conflituosa, espalhar o cristianismo por todo o Mediterrâneo, salvando o cristianismo, já que se o cristianismo tivesse ficado na Palestina, ele teria provavelmente desaparecido, tal como as outras seitas e religiões que surgiram ali na Palestina durante o século I. Paulo tem essa sacada no Concílio de 47, Concílio de Jerusalém de 47. Ele consegue, a proposta dele de retirar o cristianismo dali, levar para os gentios, levar para todo o mundo, consegue ser vitoriosa a proposta dele. E ele, então, consegue tirar o cristianismo daquela zona conflituosa, pouco antes da derrubada de Jerusalém pelos romanos, né, em 70. E, então, ele salva o cristianismo. Ele carrega o cristianismo para diversos lugares da bacia mediterrânea e ele tira ali daquela zona de conflito forte entre romanos e judeus. Então, ele salva o cristianismo, mas para o cristianismo prosseguir na sua jornada, né, ele teve que, em vários lugares da bacia mediterrânea, de certa forma, se adaptar às condições culturais, às condições locais. Ele teve que se fundir com elementos pagãos, né? Então, as próprias epístolas de Paulo, elas mostram que o discurso que se fazia em Corinto tinha que ser diferente do discurso que se fazia em Éfeso, que tinha que ser diferente do discurso que se fazia em Roma, né? Porque, de certa forma, Paulo pisava em ovos com as dificuldades que tinha nesses lugares de fixar e expandir o cristianismo, né? Então, desde muito cedo, o cristianismo ele teve que se adaptar a diferentes contextos para poder sobreviver, né? E isso foi, de certa forma, afastando um pouco o cristianismo da sua base, né? da sua chamada base primeira, que seriam ali os evangelhos, dos evangelistas principalmente, né? Posteriormente, durante o século II e III, você tem os períodos de grande terror contra o cristianismo, né? As perseguições violentas e bárbaras feitas principalmente pelos romanos, né? E também as elites gregas também. E o cristianismo, de certa forma, ele tem que se esconder, né? Então, ele vira uma religião camponesa, ele vira uma religião das catacumbas, mas, ao mesmo tempo, ele vai lentamente conquistando corações, né? E se misturando, né, de certa forma, com Roma, né? Até que ele passa a ser, de certa forma, uma religião romana, né? E os romanos lentamente vão se tornando cristãos e vão banindo o paganismo, embora práticas pagãs e uma mentalidade pagã sempre vai ficar enraizada nessas comunidades romanas e italianas por longo tempo, né? O paganismo ele se caracterizava por ser uma religião ritualística, sem grandes teologias, sem livro sagrado, baseada na idolatria, baseada no culto a imagens. Então, o cristianismo, de certa forma, tinha que negociar com essas religiões pagãs, que eram diferenciadas em toda a bacia mediterrânea, e, às vezes, podia banir, afastar, destruir, deixar em segundo plano, às vezes não, dependendo da localidade, ele tinha que ter uma boa relação, ter uma relação de proximidade, até de fusão com essas religiões e seitas pagãs,
né? Então, isso vai, ao longo dos séculos, fazendo com que o catolicismo que nasce aí, né, ele vá tendo uma característica que em muito se diferencia, se distancia lá dos textos bíblicos, né? De modo que novos problemas que vão surgindo dentro da igreja, ou novas perguntas, ou os ventos dos novos tempos vão fazendo com que a religião católica tenha que dar respostas, né, que a afastem cada vez mais desse chamado cristianismo primitivo, o cristianismo das origens, né? Por exemplo, havia uma ideia de que Jesus retornaria no tempo de vida das pessoas, né? Está até um pouco a mostra nos evangelhos, né? Dos evangelhos. E os primeiros cristãos, eles achavam que Jesus tinha programado a volta dele para aquela época, para aquele tempo ali, né? Então, na medida em que os séculos vão passando e que Jesus não vai retornando, e aí eu coloco o ano 1000 como o ano assim definitivo para o cristianismo achar que Jesus não ia voltar tão cedo, que ele ia voltar bem para lá para diante, ou que ninguém saberia quando ele ia voltar. Uma série de coisas, de respostas tinham que ser dadas, né? Bom, já que Jesus não vai voltar imediatamente, né, como ficam os pecadores, como fica a questão do batismo, como ficam os cristãos que já morreram, para onde eles vão, onde eles estão no momento, eles estão esperando o julgamento, né? Eles estão literalmente mortos, ou estão em algum lugar, né? Então, o catolicismo ele vai sendo pressionado a dar respostas a essas perguntas, né? A dar resposta a essas perguntas. E a cada resposta que o catolicismo, de certa maneira, vai tentando dar a essas perguntas, ele vai criando uma lógica própria que se afasta cada vez mais das origens, né? De maneira que você tem, por exemplo, lá no século XI, por exemplo, a criação do purgatório, né? A ideia do purgatório como um lugar em que os mortos estão ali esperando o julgamento final, o julgamento final, né? Será aquele lugar. Então, tem um livro maravilhoso de um historiador chamado Jacques Legoff, se vocês puderem ler, eu aconselho, chamado A Invenção do Purgatório. Jacques Legoff é um dos maiores historiadores da Idade Média de todos os tempos, um cara que tinha 200 pesquisadores trabalhando para ele, acho que foi o único historiador que ficou rico vendendo livro de história, porque os livros dele venderam milhões de cópias, né? E ele escreve um livro maravilhoso chamado A Invenção do Purgatório, em que ele tenta mostrar por que os católicos inventaram o purgatório, o que estava pressionando o catolicismo para que ele tivesse que explicar para as pessoas que havia um lugar onde os mortos estavam esperando o julgamento final. Então, de certa forma, o que você vai tendo ao longo dos séculos é uma série de invenções, entre aspas, ou invenções literais, se vocês preferirem, que o catolicismo vai criando para resolver problemas que o cristianismo, que os cristãos vão pondo para os padres, para o Papa. Okay? Outro problema era em relação ao batismo, né? Bom, o que fazer com a pessoa que pecava pós-batismo? Porque, em tese, o batismo limparia a pessoa, né? Deixaria ela, digamos assim, limpa. Mas e depois, se ele continuasse pecando, né? Aí uns, mais tarde, vão ser contra o batismo de crianças, justamente por causa disso você vai batizar quem já é puro, né? Aí vai ser a grande questão dos anabatistas, né? Os anabatistas vão... Não, só os adultos podem ser batizados, as crianças elas são puras, elas não têm que ser batizadas. Você está obrigando uma criança a ser batizada se ela não tem ainda preferência religiosa. Aí é toda aquela questão que depois eu vou falar, que gerou um conflito com
com outros grupos protestantes e com o catolicismo, né, em relação a isso. Mas a questão do batismo era essa: como então, o que fazer com o cara que foi batizado, né, e que continuou pecando? Aí a Igreja Católica vai criar a penitência, né? A penitência, que é você vai pagar um preço, você vai pagar por esse pecado que você fez pós-batismo. Okay? E aí essa penitência vai cada vez mais sendo colocada a serviço da própria igreja e não mais a serviço de Deus, digamos assim, ou da parte espiritual. E a penitência vai variar. No início, na Alta Idade Média, ela é o jejum, né? Se você comete um pecado, dependendo da gravidade dele, vai ser atribuído a você um tempo de jejum. Às vezes podia chegar uma semana de jejum, às vezes podia chegar a 15 dias, dependendo do pecado que você cometesse, né? Depois, a igreja vai, na época das cruzadas, você vai passar a ficar limpo dos seus pecados se você fizer uma peregrinação a Jerusalém, e de preferência, se você for com um exército cruzado, lutar contra os infiéis dos muçulmanos. Aí você estará livre dos seus pecados. E por último vai ser a própria compra da indulgência, né? A compra, que a indulgência vem substituir a penitência, você simplesmente paga pela indulgência e os seus pecados estão liberados. Sendo que o administrador disso é o Papa e os padres, o administrador dessa penitência, né? Então, esses são os problemas que o catolicismo vai criando, de certa forma, para si, ao longo da Idade Média, e que são elementos totalmente estranhos ao cristianismo original, né? E que vai ser motivo, mais tarde, de grande insatisfação da sociedade, de parte do cristianismo, com essas práticas, né? Então, estamos lá, a penitência, e sem falar nisso, também havia, durante esses séculos, a penetração de Santo Agostinho foi cada vez maior, né? Santo Agostinho, um teólogo maravilhoso, inclusive influenciou Lutero, né? Mas ele jogou, de certa forma, em cima das costas dos cristãos uma série de culpas em relação a várias coisas do mundo que vão ser outro problema para a Igreja Católica. Por exemplo, na teologia de Santo Agostinho, ele diz que o homem foi expulso do paraíso porque Adão e Eva fizeram sexo, né? A maçã seria a vagina, né, de Eva. E Eva fez sexo com Adão, Deus se enfureceu, expulsou Adão e Eva do paraíso, condenou as gerações posteriores a trabalharem para ganhar o pão e a reproduzirem só através do sexo. Santo Agostinho, de certa forma, cria um mundo, cria uma interpretação teológica que tem muito a ver com a vida dele. Não sei se vocês sabem, Santo Agostinho era um cachaceiro, um devasso, vivia com as mulheres, vivia na farra. A mãe dele era uma cristã devota que vivia orando para que ele saísse daquela vida de devassidão, né? E um dia, então, Santo Agostinho tem uma como é que se diz, uma reviravolta na sua vida e passa a rejeitar toda essa vida dele, de mulheres, de jogos, de gandaia, né? E aí ele passa a se tornar um cristão pio e, ao mesmo tempo, condenar tudo aquilo que ele fazia, né? E nisso é que vem a criação da teologia dele, que vai sendo criada aos poucos, no qual a visão sobre o sexo passa a ser condenada e atribuída como o pecado original que fez com que Adão fosse expulso do paraíso. Bom, isso a gente está falando do século V, quando Roma está sendo invadida, né? Quando o mundo romano está todo abalado, está em crise. E essa teologia agostiniana ela vai lentamente tomando conta da igreja, né?
a ponto que Santo Agostinho chega a colocar o sexo como um mal necessário, porque o homem, a partir de agora, tinha que, para ter filho, tinha que fazer sexo, né? Porém, na origem, o sexo é uma coisa luciferiana. Então, se você quisesse se dedicar a Deus plenamente, de todo o seu corpo e alma, você teria... Como é que você iria, pelo menos uma vez na vida, praticar uma atividade luciferiana, né? Então, isso joga, de certa forma, nas costas dos sacerdotes católicos uma culpa em relação ao sexo, que vão fazer com que um movimento chamado monasticismo cresça e se desenvolva. É um movimento em que os homens, os padres, os católicos vão para o interior, ficam em lugares ermos, ficam em lugares afastados, ficam em lugares isolados do mal que são as cidades, do mal que são as tentações, né, das mulheres. Então, eles preferem se isolar a viver onde pudessem ser tentados, né, para o pecado. Então, a partir do século IV, você tem todo o desenvolvimento do monasticismo, né, dentro do catolicismo, que é esse afastamento. Então, o que você vai tendo uma complexificação dessa visão, dessa demonização do sexo, né, que chega a tal ponto que nos séculos XI e XII, toda uma legislação canônica que demoniza o sexo é criada, e que demoniza o beijo, né? Se vocês quiserem ler sobre isso, tem um livro maravilhoso chamado Sexo, Desvio e Danação na Idade Média, do Jeffrey Alexander. É um dos maiores livros que eu já li, de todos os livros que eu já li, está entre os 5 melhores livros que eu já li. Sexo, Desvio e Danação na Idade Média, e você fica pasmo com a culpa que foi atirada nas costas das pessoas da época, dos cristãos da época, em relação à sua sexualidade, a elementos mínimos da sua sexualidade, desde um simples olhar com desejo para uma mulher até o sexo, até o beijo. O beijo era considerado um elemento de lascívia, né? Bom, e a Igreja Católica foi aumentando o seu poder, e ela, para combater a heresia, o Papa Inocêncio III, ele oficializa as confissões, outra coisa absolutamente estranha ao cristianismo, né? Você, se quisesse ser perdoado dos seus pecados, você deveria se confessar, você deveria ir a um confessionário, dizer para o padre da sua paróquia o que você tinha feito, né? E ali você receberia a penitência para aquele pecado e, mais tarde, a indulgência para este mesmo pecado. A obrigatoriedade das confissões fez com que os padres ficassem sabendo de tudo que ocorria na sociedade, até os menores pecadinhos humanos, né, foram para os ouvidos dos padres, né? E ali muitos dos padres se chocaram, não só com as coisas que os homens faziam nos seus ambientes privados, mas também com a permanência de rituais pagãos, de superstições, principalmente em relação à população camponesa. Então, para e passo a obrigatoriedade das confissões, desenvolveu-se todo um aparato de repressão contra a heresia, né, que vai ser, contra a heresia, entre aspas, que vai ser fundado a partir dos tribunais de Santo Ofício, que vão só ganhar em poder e importância a partir do século XII, né? E os padres ficam sabendo de tudo que as pessoas fazem, desde os seus pecadilhos pequenos, né, até os mais graves. E eles passam então, a administrar a penitência, a administrar mais tarde a indulgência que você deveria fazer para se livrar daquele pecado, né? Claro, pecado pós-batismo, né? Então, isso tudo é mais um elemento esquisito e estranho ao cristianismo primitivo, que vai irritar bastante os cristãos do século XV e XVI,
e que vai fazer com que o movimento de reforma ganhe corpo, né, ganhe força durante o século XV e XVI. Mas tem mais, né? Muitos desses padres, eles mesmos não resistiam ao que eles cobravam dos outros, né? Então, muitos padres tinham amantes, muitos padres eram fornicadores, muitos padres eram bissexuais, né? E isso acabava denegrindo a própria autoridade da igreja durante esses séculos. Porque, muitos desses padres não conseguiam ser aquilo que eles exigiam das pessoas, num afastamento da vida sexual, ou então, pelo menos, somente... Porque durante a Idade Média, a única atividade sexual que era permitida era você, estando casado, ter sexo para a procriação. Okay? Qualquer outro tipo de atividade sexual que não fosse você ter sexo com a sua esposa para a procriação era considerado pecaminosa e era passível de um tipo de punição, ou de penitência, ou de indulgência, conforme o período, conforme o século, né? Mas essa hipocrisia, ela vai ficando cada vez mais à mostra para a sociedade, a ponto de que alguns dos reformadores simplesmente eram filhos de padres. Alguns dos reformadores que queriam reformar o cristianismo, como Erasmo de Roterdã, por exemplo, que queria reformar o cristianismo mais por dentro da Igreja Católica, não por fora, ele era filho de padre, né? Então, acabava que muitas das pessoas eram elas mesmas um exemplo vivo da hipocrisia em que os padres praticavam, não todos, obviamente, mas alguns deles, um bom número deles, ao pregarem uma coisa para as pessoas em relação à sexualidade e praticarem outra nas suas vidas e ambientes privados, né? Eu estou aqui enumerando uma série de fatores que vão fazer com que a coisa vai explodir lá no século XV, né? Então você vai ter todo um acúmulo de insatisfações, de estranhamentos e de objeções que vão sendo criados para um tipo de prática religiosa ou moral, né, ou mesmo teológica, que vai sendo desenvolvida pelos católicos durante esses séculos, né? Tinha um outro problema. A Bíblia era apenas em latim, as missas e os cultos eram em latim, a grande maioria das pessoas, talvez 98%, dependendo dos lugares, era absolutamente analfabeta da sua própria língua, imagine do latim, né? Então, as missas eram em latim, a Bíblia era escrita em latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? E se tivesse acesso não conseguiriam ler, e se conseguissem ler não iam entender, né? Então, movimentos dentro da própria Igreja Católica contrários a isso vão surgir desde o século XIII, lá com Jerônimo de Praga, que insistia para aproximar a população da Igreja, insistia em rezar a missa em tcheco e em atender os fiéis na língua deles, no tcheco, né? Como é que se diz? Questionado para não fazer isso, ele continuou fazendo e teve um fim triste. Foi um dos primeiros a ser queimado vivo, né? Jerônimo de Praga, um padre católico, foi um dos primeiros a ser queimado vivo. E no início, as perseguições e os tribunais de Santo Ofício, eles se voltavam primeiro para os hereges da própria Igreja Católica, em geral padres eram as primeiras vítimas, né? Em geral por discordarem de uma ou outra prática católica, ou mesmo esta que era mais irritante para muitos, que era você não poder rezar a missa, ou fazer o culto, ou ler a Bíblia na língua original, na língua da população para a qual você estava pregando, mas ater-se a um texto em latim, que era muitas vezes, como nós vamos ver depois, distante
daquilo que originalmente tinha sido proposto. Esse é um outro problema do cristianismo, gente. Jesus fala em aramaico, mas os textos sobre ele são escritos em grego, uma língua politeísta, uma língua que não tinha muitas palavras que eram usadas no universo de Jesus, no universo cultural e religioso de Jesus. Como você traduz isso do hebraico para o grego? Hebraico aramaico para o grego. Mas aqui você tem uma outra tradução. Aí você depois passou para o latim. Quer dizer, você tem um outro problema, né? Além de você ter esse problema do nascedouro do Novo Testamento, que é o fato de você ter uma língua traduzida em outra, você tem uma segunda, novamente uma segunda vez isso sendo feito, passando do grego para o latim, e a proibição e consulta dos originais gregos. Erasmo chega a um ponto que se você lesse a Bíblia em grego, você podia morrer queimado. É quase inacreditável isso no século XV. Se você, quando os primeiros exemplares da Bíblia do Novo Testamento em grego foram rodados e foram vendidos e distribuídos, a Igreja Católica chegou ao ponto de ameaçar de morte aquelas pessoas que lessem a Bíblia na língua em que ela tinha sido escrita, né? Então, o que é um absurdo total e que irritou muito a classe instruída. Já que, em geral, gente, a reforma não foi feita pelos pobres nem pelos camponeses, tá? A reforma foi feita, tanto a reforma luterana, quanto a calvinista, quanto a de Zwingli, quanto a de Erasmo, que não chegou a acontecer, elas são movimentos de uma elite letrada, tá? De uma elite intelectualizada. Elas não são movimentos do populacho, lá dos camponeses pobres e dos trabalhadores pobres, que esses coitados nem sabiam ler, eles tinham acesso à Bíblia só pelo que eles ouviam na igreja em latim, né? E muitos deles estavam mais preocupados com a sua salvação apenas, já que viviam uma vida muito pobre, muito difícil, então eles tinham na esperança de que pelo menos numa outra vida eles tivessem uma vida melhor. Então, o que eu devo fazer nesta vida de sofrimento e de agruras para que na outra eu consiga pelo menos a salvação e consiga me ir para um lugar melhor, né? Então, a grande preocupação dos pobres e dos camponeses era com a salvação. E aí foi aonde, por muitos séculos, os padres conseguiram manipular essa demanda das populações mais pobres e administrar essa vontade de se salvar, né? A chegar até o ponto no século XV que você vende a penitência por uma importância em dinheiro, né? E você paga aquela importância e você acha que está livre dos seus pecados e conseguiu a salvação. Isso, obviamente, foi só lá no século XV, já foi no ápice, já no final mesmo desse tipo de processo. Bom, ainda assim, para que a reforma tivesse acontecido, um fator foi fundamental. Foi a descoberta da imprensa, tá? No século XV. Não a imprensa essa que a gente conhece, os jornais, né, revistas, mas a prensa. A prensa e a imprensa que vem grudada a ela. A prensa que vai fazer você fazer um monte de livros, de publicações, em pouco espaço de tempo, e que essas publicações sejam espalhadas, né? Então, em 1454 surge a imprensa e a prensa, e logo 30, 40 anos depois, você já tem 70 gráficas na Inglaterra, na Itália, 51 na Alemanha, 40 na Inglaterra, produzindo em massa textos de pensadores que estavam começando a criticar a Igreja Católica, Bíblia em grego, Bíblia em alemão, né? Possibilitando que pessoas, pela primeira vez, pudessem ter acesso à Bíblia. A Bíblia invade a universidade, ela passa a ser discutida não mais no latim, mas no grego e até no aramaico, com as versões do Velho Testamento que vem com a queda de Constantinopla em 1453, em que os cristãos ortodoxos trazem para o Ocidente uma opção de escritos
não só gregos, como também hebraicos. Você passa a poder comparar, né, o que Mateus escreveu lá em grego com a tradução para o latim. Você passa a encontrar uma série de problemas, de defeitos de tradução, de erros, e isso vai para o ambiente universitário, onde não se separava o estudo das coisas do mundo do estudo das coisas de Deus. A teologia e a filosofia nesse momento, eram fundidas, né? Então você tem debates acalorados sobre a tradução, sobre as traduções. Muitas pessoas passam a se sentir enganadas. Durante 1000 anos nós acreditamos nisso aqui, um texto totalmente falso em relação ao original grego, né? Em relação ao original de Lucas, por exemplo, termos que não existem na cultura hebraica traduzidos dessa forma, adaptações, readaptações, porque, não sei se vocês sabem, mas até surgir a prensa, os livros, eles são copiados. Você pega esse livro aqui, se você quiser fazer um outro livro, você vai pegar este aqui, um livro em branco, papel em branco, pergaminho ou papiro, pergaminho na Idade Média, mais do que papiro, e você tem os copistas que vão ficar copiando. Tá? E aí você tem um exemplar desse aqui. Até o século XV, era assim que os livros eram produzidos, eram chamados de biblos, por isso o nome Bíblia, porque eles eram uns rolinhos, eles eram enrolados assim, ó. E dificilmente você encontraria um livro inteiro pronto. Se você encontrasse, ia ser uma fortuna, você não poderia pagar. Então, muitas vezes, você comprava os biblos, você comprava os rolinhos, que ficavam vendidos em vasos, eram vendidos em vasos, assim. Você comprava, por exemplo, me dá um pedaço do Evangelho de Lucas. Você comprar o Evangelho todo de Lucas era uma demanda de dinheiro enorme, porque aquilo tinha sido demandado um grande esforço para ser copiado. Então, vejam a maravilha que foi a descoberta da imprensa e da prensa, né? Ela permitiu que os livros passassem a ser não mais copiados manualmente, uma coisa quase louca, um trabalho quase infinito, né? Que muitos, e aí tem que se dar todo crédito para os monges medievais, aqueles que ficavam lá nos recantos, que muitas vezes dedicavam sua vida para isso, para ficar fazendo cópias dos livros, tanto da Bíblia quanto de outros poucos que existiam, né? Mas era assim que os livros existiam até o século XV. Né? Se você entrasse numa máquina do tempo e você voltasse tanto a Jerusalém, quanto a Roma, quanto a Grécia, e você chegasse no mercado e fosse querer comprar um livro, você encontraria, na verdade, não livros vendendo como esse aqui do pastor Neemias, mas você encontraria um vaso com esses rolinhos, que eram chamados de biblos, esses rolinhos. Né? A Bíblia vem disso, de biblos, desses rolinhos. A Bíblia era um mar de rolinhos desse. Você, para ter uma Bíblia como essa que você tem em casa, se você quisesse ter todos esses livros, imagina quantos rolinhos, com alguns rolinhos com 2 ou 3 páginas, você teria que adquirir. Quase uma insanidade. Né? Imagina a fortuna que você teria que desprender, né, para adquirir isso. Na época de Platão, por exemplo, era um desses rolinhos era o equivalente ao salário de um dia de um artesão. Você tem uma ideia, vamos colocar assim, devia ser R$50 um biblos, R$40 um biblos, que era um pedaço de um livro. Você imagina todos os livros de toda a Bíblia que a gente tem hoje, e mais, dos outros livros que não entraram na Bíblia, porque ainda tem uma série de livros também que eram considerados passíveis de serem lidos, pelo menos, não vou dizer sagrados, até mais ou menos o século IV, e que depois eles são retirados da Bíblia, né? Pelos católicos, como o Evangelho de Tomé e outros. Né? Mais tarde, Lutero tira também. Né? Lutero suprime alguns. Isso é uma coisa que eu acho que eu critico Lutero, porque um dos livros que Lutero suprimiu, ele é uma maravilha de primor arqueológico, que aliás, foram 2, né? Que é Macabeus 1 e 2. Macabeus 1 e 2 são considerados pelos arqueólogos como um primor de exatidão arqueológica. Você pode seguir o livro que você vai encontrar
o que eles estão mencionando ali. Eles são quase fotográficos. Mas como eles não são, como a preocupação de Lutero era muito teológica, né, pouco histórica em relação a acontecimentos ali da Palestina, ele simplesmente tira esse Macabeus 1 e 2. Mas para mim, por exemplo, sou historiador, Macabeus 1 e 2 é um dos livros maravilhosos que tem na Bíblia, né? Então, durante todo o tempo também o cristianismo fez isso, fez essa clivagem de livro que pode entrar, livro que não pode entrar, muitas vezes com critérios absolutamente questionáveis sobre critérios de inspiração divina ou não, né? Então, nesse sentido, durante vários séculos, os primeiros séculos, havia não só, pelo menos até o século V, havia não só os livros que a gente conhece da Bíblia, mas havia uma centena de outros, que também eram lidos e seguidos por vários grupos cristãos, né, que seguiam mais uns e outros, e esses livros acabaram, muitos deles não entrando. Não deixem de ler esses livros, se vocês tiverem oportunidade, alguns deles sobreviveram, estão publicados. Um deles que eu sempre gosto de citar, que eu acho um livro lindo e maravilhoso, é o Evangelho de Tomé. Ele está traduzido, né? Eu acho um livro fantástico, e hoje cada vez mais os historiadores e os arqueólogos o respeitam por achar que, hoje já se acha que ele foi o primeiro evangelho escrito, o mais antigo, né? E que não se sabe se foi de Tomé mesmo, porque ele é atribuído a Tomé, mas ele não tinha assinatura, né? Mas ele é um evangelho magnífico e mostra muita sabedoria de Jesus ali. Se vocês puderem comprar para adquirir, pelo menos por curiosidade, né? Eu aconselho, não sei se vocês sabem, se eu não me engano, é pela editora Globo que ele pela Paulinas, eu acho que ele é traduzido, né? Bom, gente, então aí, não sei se já chegou o meu tempo aí, dos 40, deixa eu ver aqui que horas tem, né, para me administrar o tempo. Então nós chegamos aí ao século III, né, o século XV, com a descoberta da imprensa, né, que vai possibilitar então uma revolução, uma verdadeira revolução no acesso ao conhecimento, né? Então esse acesso ao conhecimento ele vai ser fundamental para os reformadores, seja ele o nosso amigo Erasmo de Roterdã, o primeiro grande crítico, né, contundente. Não sei se vocês conhecem, Erasmo de Roterdã. Ele era o autor mais lido, ele foi o autor mais lido do final do século XV e do século XVI. Ele dá uma paulada no Papa, digna de um homem super corajoso, no seu livro chamado Elogio à Loucura, em que ele simula, né, ter morrido, chegado ao céu, né? E ele simula que um Papa morreu, chegou ao céu e bateu lá na porta do céu, e Pedro veio falar com ele. O senhor quer aqui? Ué, eu sou o Papa tal, rapaz. Como é que você vai estar me pedindo de entrar aí? Não, o senhor foi aquele que fez isso, cita as barbaridades que o Papa fez, né? E o Papa se enfurece com o Pedro. Quem é você para me falar isso? Eu fiz mais por Jesus do que o próprio Jesus. Aí começa a enumerar todas as coisas, né, que ele fez, que ele achava bom, positivo em relação ao cristianismo, né? Essa obra, em tom de uma ironia profunda, foi escrita por Erasmo de Roterdã, e ela caiu como uma bomba no meio da Igreja Católica, foi visto como uma obra super herética, né? E Erasmo de Roterdã se tornou um dos homens mais odiados pela Igreja Católica da época, né? Só que ele acabou se tornando rival de Lutero, porque ele achava que ele acreditava que o catolicismo tinha que se reformar por dentro. Ele tinha medo da divisão do cristianismo. Aliás, Lutero, até um certo momento, também ainda achava possível reformar o catolicismo. Depois de um certo momento é que ele vê que ia ser impossível, né? E ele acaba desistindo disso. Mas no início havia uma esperança de que não fosse necessário você abrir uma nova fissura dentro do cristianismo, que seria possível você reformar o catolicismo sem criar um outro ramo, né? Fato que acabou se mostrando impossível, e até por conta também da reação católica violenta, né? Que de certa forma
partir principalmente do Concílio de Latrão, resolve criar a Contra-Reforma para reprimir violentamente o que eles chamavam de heresia, que eram esses movimentos protestantes nascentes, né, e os outros também, e preferem, então, partir para a ignorância, e a gente vai ter, então, episódios bárbaros, né, que ocorreram durante o século XVI, de perseguições, de mortes, de assassinatos, de coisas assim dantescas, desenvolvidas em grande parte pela reação católica, né? Então, aquilo que durante um momento se achou possível de haver uma conciliação entre os reformistas e o catolicismo, depois, ao longo do século XVI, foi se perdendo essa crença, né? Bom, nós tivemos, além de Lutero, né, outros reformistas, que eu não sei se vocês conhecem. Um deles é Zwinglio, que foi um reformista da Suíça, né, também muito importante. Ele convenceu boa parte da população da Suíça a abandonar os rituais católicos, a condenar as missas para os mortos, a abdicar da ideia da penitência, né? Ele conseguiu a proibição do celibato dos padres, dos sacerdotes católicos em Zurique, foi um dos primeiros, assim, as primeiras medidas que foram tomadas contra práticas católicas, né? Isso gerou ódios muito grandes por parte da Igreja Católica, que o excomungou. A excomunhão era uma arma muito forte na época, né? Você tinha muito medo de ser excomungado, porque você até então havia, pelo menos até o século XV, uma crença muito grande que o Papa tinha esse poder de excomungar você, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, o Papa, eu acho que foi o Bento II, né? Excomungou alguém que nem ligou para ser excomungado. É mesmo, riu, ficou rindo. Você poderia até ter uma crítica em relação à Igreja Católica na época, mas eu acho que ninguém iria rir se fosse excomungado, nem mesmo Lutero riu em 1521, quando foi excomungado, porque isso tinha um poder simbólico muito grande, muito forte. Durante mais de 1000 anos, a excomunhão ela era muito forte, né? Então, esses reformadores todos, eles foram excomungados pela igreja, né? E com certeza esses homens ficaram preocupados, porque ainda havia até que ponto essa excomunhão tem algum valor, né? alguma coisa de verdade, né? Já que durante 1000 anos se acreditou piamente que era possível para o Papa excomungar alguém e condenar por tabela a pessoa literalmente ao inferno. Um movimento que criou muita confusão também nessa época foi dos anabatistas, né? Acho que eu já falei aqui. Os anabatistas, eles acreditavam que o batismo devia ser de adultos, né? E não de crianças. Só que Lutero e os católicos, e depois Calvino também, tinham muito medo de implementar isso, porque eles achavam que a pessoa poderia, quando for adulta, então, não escolher a crença, escolher não ser cristão. Então, era um perigo, de certa forma, deixar que a pessoa, por si mesma, escolhesse ser batizado, segundo essa visão, eles pensavam na época. Então, de certa forma, o batismo de crianças era uma garantia de que a pessoa estava iniciada naquela fé, né? Mas os anabatistas insistiam nisso, e insistiam também num pacifismo incompreensível para a época, e eles acabaram muito perseguidos. Os anabatistas conseguiram ser perseguidos por luteranos, calvinistas e católicos, né? Foram um dos grupos mais perseguidos, até porque também eles se colocavam em comunidades retiradas, eles faziam questão de se afastar, né? Haviam muitos grupos que surgiram também na época de Lutero, grupos que absolutamente estranhos, como os adamitas. Os adamitas eram um grupo de protestantes contra a Igreja Católica que achava
que eles deviam voltar a uma pureza da época de Adão. Então eles andavam nus, né? Andavam nos bosques nus, num estado de selvageria quase da Idade da Pedra, né? Foram considerados hereges, a maioria desses adamitas foram queimados, né? Tinham outros grupos, tinham cerca de 40 grupos, hoje são identificados como reformadores germânicos na época de Lutero. Todos eles, à exceção do grupo de Lutero, foram derrotados, ou foram presos, ou foram mortos, ou foram convertidos, né, à nova fé que surgia nos estados germânicos. Acho bom liberar um pouquinho, depois eu volto depois com Lutero e Calvino, que é o principal, né, eu só dei essa abertura aí para que a gente chegasse à véspera, né, da reforma mesmo, que foi implementada com Martim Lutero e com Calvino, né? Aí fica as perguntas aí. Se alguém... Então, uma primeira pergunta: foram expostos pelo palestrante vários fatores teológicos que promoveram a reforma. Quais foram, porém, os fatores que levaram nobres a apoiarem alguns reformadores? Entendeu? Uhum. Olha, esse é um tema complicado de abordar, né? Porque uma das maiores críticas que principalmente os historiadores mais progressistas ou de esquerda fazem a Lutero, né, é que Lutero, para passar sua reforma, ele se uniu com os senhores feudais do Sacro Império Romano Germânico, esses príncipes aqui, né? E esses príncipes eram muito mal vistos, pelo menos por uma boa parte da população camponesa, pela extrema exploração com que submetiam os camponeses, né? O que gerou muitas revoltas camponesas nessa época. Então, ao mesmo tempo que você tinha um movimento da elite intelectual de reforma do cristianismo, você tinha, na base, revoltas camponesas muito sérias. Uma delas que chegou a tomar uma cidade, né, feita pelo padre Thomas Munzer, que achava que os camponeses eram o elemento revolucionário apocalíptico e que iam fazer a reforma que ele queria que fosse feita na igreja, mas por dentro da igreja, não por fora, né? Munzer acabou assassinado e milhares desses camponeses também. E Lutero, para até se proteger também da perseguição católica, ele se junta com esses príncipes, né? E ele também é criticado muito por Erasmo, por ele achar que esses príncipes deveriam eles administrarem a religiosidade das pessoas, e não o Papa, e não os sacerdotes, né? Então, para Lutero, uma coisa que é muito diferente hoje, né? Você imagina se o administrador da religião em Cabo Frio fosse Marquinhos Mendes, né? o Pezão, o Cabral, o Temer, né? Isso é uma coisa que é muito impressionante e que é muito diferente. Se você acha que há uma continuidade entre o luteranismo do século XVI e o evangelicismo de hoje, pense nisso. Lutero achava que quem deveria administrar a religião eram os governantes. Não, Lutero desconfiava dos sacerdotes, desconfiava né? Então ele acaba se agarrando aos príncipes do Sacro Império Romano Germânico, e apoiando a repressão desses príncipes aos camponeses e suas revoltas, né? Agora, também, se ele não fizesse isso, eu acho que ele teria sido morto, né? Então, esses príncipes também apoiaram a reforma porque muitos deles queriam as riquezas da Igreja Católica que foram saqueadas e as terras que foram roubadas. Também não apoiaram porque eram cristãos pios e pessoas puras, né? Era como aconteceu, muitos dos bens católicos no Sacro Império Germânico foram roubados por esses príncipes, né? Então, por isso, muitos deles, não vou dizer todos, mas muitos, oportunisticamente, apoiaram as reformas de Lutero. Foi uma espécie de troca de apoio, né? Qual a importância, influência dos pré-reformadores, John Huss e Wycliffe? Sim, todos eles abriram
abriram caminhos, né, por onde mais tarde os reformadores puderam trilhar, né? Isso faz aquilo da insatisfação com o cristianismo que eu falei para vocês, que vinha desde lá do século XII, XIII, né, dentro da própria Igreja Católica. Eu citei aqui o exemplo de Jerônimo de Praga, um deles, eu poderia citar dezenas de outros, né? Havia um sentimento de que alguma coisa estava errada no cristianismo, né? Um sacerdote que é puro de coração, ele dificilmente se contentaria em ir para um culto e ver a população afastada da fé, porque era isso que, de certa forma, você ler a Bíblia em latim provocava, porque o latim era uma língua absolutamente estranha à população, absolutamente estranha. Então, não havia compreensão da grandeza da palavra dos atos e das palavras de Jesus para a grande massa, a não ser por um intermediário, né? Essa intermediação aí vai ser um dos grandes pontos que vai irritar os reformistas todos, né? Tanto dentro da igreja como fora. A ideia de que sacerdotes seriam intermediários entre Deus e o fiel, ou que os santos poderiam interceder, fazer milagres, interceder na vida dos fiéis, ou que um papa poderia perdoar pecados, ou que isso vai ser um dos elementos mais irritantes para esses pré e pós e reformistas, pré-reformistas e reformistas, né? Essa intermediação. Isso está lá nas teses de Lutero, está nas críticas de Erasmo, está nas críticas de Calvino. É quase um elemento comum entre todos os pré-reformadores e reformadores. Essa intermediação que foi crescendo ao longo dos séculos dentro da Igreja Católica, né? Qual a diferença entre religião e ramo religioso? Para mim, isso é retórica. Qual é a relevância da Bíblia para a história da humanidade? Pergunta difícil. Se a gente for 2/3 da humanidade, mais ou menos, 2/3 da humanidade professam alguma fé cristã ou judaica. A Bíblia é um livro inspirador dessas fés. Então, só por isso já mostra a importância da Bíblia. Mas a Bíblia tem outras importâncias. Para mim, como historiador, ela tem uma grande importância histórica, principalmente alguns livros, não todos. Para arqueólogos, também. Então, em termos de literatura, para os literatos também, porque muitos daqueles livros são primores literários, né? Então, ela não tem só uma importância, digamos, religiosa, teológica, mas ela tem outras importâncias também, né? Diferente de outros livros, por exemplo, que não são... Porque a Bíblia tem uma maravilha, que é o fato dela estar lidando com um povo que existiu de carne e osso, porque existem livros sagrados que se reportam a mitos e a situações que não existiram na realidade. Então, há um divórcio entre pesquisadores e esses livros, mas não é o caso da Bíblia, né? Então, a Bíblia tem essa fascinação, que não mexe só com quem é religioso, mas também com quem gosta de história, quem é arqueólogo, quem é apenas um apreciador da literatura, da boa literatura, né? A Reforma Protestante colaborou para o conhecimento dos costumes, fatos e acontecimentos da Igreja? Eu acho que eu estava falando com o pastor Neemias antes, a minha opinião sobre a Reforma é que ela possibilitou múltiplos cristianismos, né? Ela dobrou o cristianismo que era rígido em múltiplos... basta você ver hoje, né, quantas milhares de religiões evangélicas tem, ou muitas denominações, né? Isso só foi possível graças à Reforma. Então, a grande contribuição da Reforma é ela ter pluralizado a fé cristã, e isso é de uma importância muito grande. Outra contribuição da Reforma é ter acelerado e permitido com que
o fiel tivesse acesso ao livro sagrado que, em tese, está a palavra de Deus ou a palavra dos apóstolos, né? E não por um intermediário, embora nós tenhamos uma ou outra igreja evangélica que faria Lutero tremer na tumba, né? Mas, em geral, a maioria das igrejas evangélicas permitiu o acesso do fiel. Isso é, para quem ficou 1.500 anos sem ter acesso a esses livros, ou tendo acesso só pelo latim do padre, isso é de uma importância cultural fenomenal, né? Então, essa é o que a gente mais deve comemorar da reforma, é o fato de ter acelerado com que as pessoas comuns tivessem acesso à Bíblia, né? Esse, entre aspas, cristianismo original era baseado na fé judaica e tudo aquilo que Deus ordenou ao povo judeu. Você acredita que se a Igreja Católica, entre aspas, respondesse a todos os questionamentos que foram feitos até o ano 1000 depois de Cristo, tudo podia ter sido diferente? E por que a Igreja Católica não conservou as informações ou doutrina judaica, acho que presentes no Velho Testamento? Na verdade, a gente está pegando a Igreja Católica e esquecendo dos povos que administraram a Igreja Católica, né? Porque povos absolutamente estranhos ao cristianismo, estranhos ao judaísmo, acabaram administrando a Igreja Católica, né? Os romanos entregaram a administração da Igreja Católica para os francos, cara. Os francos eram uns bárbaros germânicos, tinham uma religião absolutamente pagã, né? E eles vão pegar, para se proteger dos cristãos ortodoxos, os cristãos do Ocidente, eles vão entregar a segurança do cristianismo católico para os francos, para os germânicos. Isso vai trazer um monte de elementos do paganismo germânico para dentro do cristianismo ocidental durante séculos, né? Depois vem os carolíngios, depois você tem a presença do elemento viking, aí você vai tendo vários outros povos absolutamente estranhos à cultura hebraica original, que vão dominando o cristianismo e atribuindo e fazendo contribuições cada vez mais distantes lá do cristianismo do século I, né? Então, tem esse problema. Quem foi vindo, invadindo Roma, invadindo o Ocidente e passando a administrar a Igreja Católica, também tem esse problema. Foram culturas diferentes, extremamente diferentes da original, da greco-hebraica ou da latino-hebraica, né? E aí cada um desses povos foi trazendo um monte de contribuições, e essas contribuições foram afastando o cristianismo ocidental de uma série de práticas e de crenças que eram lá do primeiro século, né? É assim que eu vejo. Como você entende a iniciativa de Constantino? O que o conduziu ao apoio ao cristianismo? Isso aí é muito debatido, né? Uns acham que foi o mero oportunismo, outros acham que foi uma conversão espontânea. É muito difícil, né? Tem duas coisas que... Essa é uma pergunta quase impossível de ser respondida, e tem uma outra, porque Átila retornou das portas de Roma depois que o Papa falou alguma coisa no ouvido dele. O Papa chegou no ouvido de Átila. Átila estava com seu exército na porta de Roma, pronto para invadir, fazer barbaridades com os romanos. Aí o Papa sai no cavalo branco, fala uma coisa no ouvido de Átila, ele vira, vai embora e não invade Roma. Aí, o que será que ele falou no ouvido? Você imagina, uns falam que ele previu a morte dos filhos, outro, que o Papa previu a morte dos filhos, outro disse que Roma, nós estamos com a peste lá, quer entrar lá? Entra lá, pode. As pessoas estão morrendo de uma peste lá dentro da cidade, dentro das muralhas da cidade. Mas ninguém sabe. Nunca vamos saber. A conversão de Constantino foi... Ele diz que durante uma batalha ele viu, né, a cruz, né?
É verdadeiro isso? Não. Eu que acredito num Jesus da paz e do amor, nunca acredito nesses belicismos, né? Mas, né, fica a critério de cada um, né? Se foi oportunismo ou se ele viu alguma coisa mesmo e se converteu de forma espontânea e sincera, né? Isso aí, acho que nunca vai ser respondido. Lutero, ao apoiar as autoridades no massacre de camponeses, onde mais de 100 mil foram mortos, ele não... Aqui está cheio de ateu enfiado aqui. Eu jurava que essas perguntas não iam aparecer aqui. Tem uns ateus enfiados. Eu ia fazer a provocação no intervalo. Mas você já me permitiu fazer agora, com todo respeito. Mas você é mais cristão do que muita gente imagina, né? Não é não? Eu acredito no Jesus da paz e do amor. Hein? Isso é brincadeira. Não quero deixá-lo constrangido não. aqui. Você é muito bem-vindo aqui. Mas eu imaginei que essas perguntas não fossem pintadas. Mas, tá bom. Então, Lutero, ao apoiar as autoridades no massacre de camponeses, onde mais de 100 mil foram mortos, ele não foi contra a própria Bíblia que tanto defendia? Pois é, mas também a cultura da época era muito bélica, né? Então, Calvino, eu vou te dar uma outra. O que Calvino, Lutero, Erasmo, que era um homem pacifista, todos eles apoiavam a perseguição aos judeus. Os judeus sofreram horrores na mão dos protestantes e dos católicos. Coitados dos judeus, eles não tinham para onde correr. Para onde eles iam, eles eram perseguidos, né? Os anabatistas também. Então, agora, era uma época, né, muito autoritária, né, em que se acreditava muito no monopolismo religioso que deveria ser implementado e que as outras, que pensasse diferente, era considerado herege. Então também você tem que mergulhar um pouco na época, né? Belicismo da época, né? Que era, as cruzadas foram um exemplo mais dramático, né? Você vai matar, as cruzadas fizeram cada barbaridade, né? Em nome de Jesus, né? Então você vai, cadê a paz de Cristo nas cruzadas? Não tem, né? Então, mas você tem que também relativizar isso, porque a época era uma época muito bárbara nesse sentido, em que a violência era tida como uma coisa normal, que não havia uma... Hoje você tem violência, mas você tem toda uma conscientização contra a violência de parte da população. Nessa época, não. Violência, quem é pela paz é considerado estranho, né? O normal é você ser pela guerra. Isso vem desde Platão. Platão achava que a guerra era uma coisa normal do homem, que nunca ia acabar. A violência é uma coisa do ser humano mesmo, uma naturalização da violência, né? Que hoje a gente já tem uma coisa, embora a gente viva ainda numa sociedade violenta, nós já temos hoje uma consciência de paz muito maior do que a gente tinha no passado, a meu ver. Em que momento a igreja primitiva, entre aspas, original, se corrompeu? Olha, rapaz, isso aí é uma outra grande pergunta. Você sabe que não há nenhum consenso sobre isso, né? Eu não sei se vocês sabem, existe uma facção, um grupo de cristãos que são ligados a várias religiões, que ele acha que Paulo foi o primeiro a trair Jesus, né? Ele acha que o primeiro anticristo, digamos assim, seria sido Paulo, que Paulo, por não ter visto Jesus, ele teria já mudado uma série de coisas. Outros acham que Paulo salvou, para mim, Paulo salvou o cristianismo. Se o cristianismo tivesse ficado preso ali, ele tinha sumido. Porque quando os romanos invadiram, porque os romanos, eles reprimiram uma revolta judaica muito séria que houve em 70, mais ou menos 30 e poucos anos depois da morte de Jesus, houve uma revolta seríssima dos judeus contra Roma. E os romanos foram de extrema violência na repressão dessa revolta, né? E na repressão a essa revolta, milhares de judeus foram mortos, milhares de seitas judaicas foram exterminadas para sempre, nunca mais se ouviu falar delas. Se o cristianismo não tivesse saído dali, se Paulo não tivesse carregado o cristianismo nas costas e levado lá para o Mediterrâneo e tirado daquela confusão ali, eu acho que o cristianismo tinha sumido ali. Então Paulo, para mim, salvou o cristianismo, de certa forma. Porém, muitos dizem que
em Paulo já se vê elementos que são estranhos seriam estranhos a Jesus, né? Elementos que seriam mais de uma igreja apartada da filosofia inicial de Jesus. Isso é muito discutível, né? Eu acho que vai dar opinião de cada um, né? Aonde que começa algum afastamento, né, da igreja primitiva. Cuidado que o termo igreja quer dizer, eclésia quer dizer reunião, tá? Não quer dizer isso aqui, tá? Não havia isso aqui nos primórdios do cristianismo. Havia as sinagogas, que quando Paulo vai levar o cristianismo para fora, os judeus já estão há muito tempo espalhados pelo Mediterrâneo e os judeus ficam contra. Não foi entre os judeus que o cristianismo se espalhou. O cristianismo se espalha entre gregos, entre romanos. Tem várias passagens na Bíblia que os judeus iam pedir para que Paulo e os apóstolos fossem expulsos das cidades. Porque para os judeus que estavam com as suas sinagogas ali, o cristianismo era uma heresia, era uma corruptela do judaísmo. Então, não havia nem recursos, nem condições morais, intelectuais para você criar um templo. Então, os cristãos eles se reuniam onde podiam, num jardim, na casa de alguém, às vezes num templo, se a cidade era mais simpática, num templo já existente, mas não havia uma construção de uma igreja tipo essa aqui, né, no cristianismo primitivo. Então, isso quando a gente fala igreja primitiva, é sempre bom lembrar isso para que a gente não transporte para o passado uma coisa que é atual. Tá? A respeito do celibato que hoje é instituído na Igreja Católica, é realmente para o sacerdote ter tempo para a igreja ou seria uma forma de evitar famílias e assim a igreja não ter que dividir suas riquezas? Qual sua opinião sobre o celibato que Lutero acabou? Isso é um dos motivos que se alega que... Mas eu acho que tem um motivo teológico também, né? Como eu falei aqui, a demonização do sexo, primeiramente com Santo Agostinho, depois isso se espalha de uma maneira absurda durante a Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média, a ponto de você ter um código de leis canônico regrando o que você podia fazer com a sua mulher ou não, que era quase nada, né? Porque o sexo permitido era só para procriação. Até o beijo era considerado um elemento de... Se você chegasse fosse se confessar e falasse assim, eu beijei a minha mulher, eu estava com uma grande vontade de fazer um carinho nela, beijei a minha mulher, o padre ia te dar uma penitência. Aquilo era considerado, mas você beijou ela, mas você está querendo ter filho, igual vocês fizeram? Não, ele ia te dar uma penitência, que era considerado pecaminoso, um ato pecaminoso. Então, durante milhares de anos, isso foi nas costas dos cristãos. E até hoje nós temos uma certa culpa em relação ao sexo, por conta dessa herança, o que eu chamo de herança agostiniana, né? Que Lutero tenta quebrar, e os reformistas tentam quebrar, não quebram totalmente, porque, de certa forma, a gente ainda carregou isso para o nosso... Todo o nosso problema de falar de sexualidade tem um pouco disso ainda, desse passado, né, que a gente considera o sexo uma coisa meio feia de falar, né? Então, agora, em dividir os bens da igreja, pode ser, né? Pode ser que também isso tenha influenciado, né? Agora, toda vez que você, de certa forma, reprime a natureza humana, você tem as aberrações, né, pastor? Os casos de padres com amantes e, mais recentemente, de padres pedófilos, são um sinal disso, né? Um sinal de... Você está, de certa forma, você está oprimindo a natureza daquele ser humano e você sabe como isso vai se manifestar em suas taras, sei lá, suas fantasias, né? Como isso vai se manifestar, e os milhares de casos que a gente tem ouvido falar são a prova disso, né? Que não adiantou, né? Nem na Idade Média, nem atualmente não adiantou esse celibato, ou pelo menos não adiantou para um grande número de sacerdotes católicos, né? Muito bem, a gente dá uma parada então agora. Tem mais uma pergunta que será a primeira no segundo bloco, ok?